Lá em Porto Alegre, Silmar César Miller já se ajeitando. Peguei você aí, se ajeitando, Silmar. Bom dia. Muito bom dia, meu caro Otávio. Opa, agora sim. Bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Opa, Vamos, claro. daquela série, vamos acertar aí a internet? Né? Eu só tenho você. Ontem eu tinha o Menino do Tempo, antes de ontem, só a imagem dele sem voz. Agora estava você só com a voz. Fala comigo, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Já Hora de mudou dar aquela conferida nos mercados, né, Otávio? mudou o tempo já em Porto Alegre, porque diz que tem uma frente fria chegando. A primavera começa no domingo e diz que vai mudar o tempo. Já mudou aí em Porto Alegre? Não. Não, o tempo aqui está uma beleza aqui. Vários dias de sol, hoje não é diferente. A temperatura deve chegar perto dos 30 graus hoje. Estamos perto do verão já aqui no sul, né? Aqui também as temperaturas têm subido durante o dia. Cai um pouquinho à noite, mas está gostoso, está agradável. Vamos lá para os números. É com você. Ok, mercado financeiro, Tavinho, praticamente estável, aí, dólar subindo um pouquinho, 0,1%, R$ 5,32 a cotação da moeda americana. Mercado de ações também bastante calmo hoje, pequena alta de 0,2% no índice Bovespa na B3. Nos mercados de commodities agrícolas, que mais interessa o Brasil, destaque para soja e milho na Bolsa de Chicago, voltam a subir. Boa notícia aqui para o nosso produtor, soja subindo 0,2%, milho 0,6%. O trigo na contramão cai um pouquinho, 0,2%. Arroz em casca em Chicago sobe um pouquinho, 0,1%. Ou seja, mercado de grãos com poucas alterações significativas nesta sexta-feira. É uma acomodação já em direção ao final de semana. O que tem aqui de importante aqui é a expectativa no mercado de soja nos Estados Unidos, com o telefonema deve ser trocado nesta sexta-feira entre o presidente Donald Trump e o líder chinês Xi Jinping, para discutir vários assuntos, entre os quais o tarifaço aqui, que pode levar, por exemplo, a um progresso nas negociações que possam permitir voltar a importar soja dos Estados Unidos. Por isso que a soja sobe em Chicago nesta sexta-feira. Mas ainda há muita dúvida quanto à possibilidade disso acontecer rapidamente. Na Bolsa Nova York, açúcar sobe 0,1%, na contramão cai o algodão, 0,4%, café despenca hoje, 3,4%, uma tendência de melhora do clima aqui para a futura safra brasileira, que vai ser colhida no ano que vem, está em floração nesse momento, e isso faz com que o mercado ainda permaneça bastante volátil. Mas hoje caindo, 3,4% arábica, robusta em Londres, há um tombo aqui, 6,1% nesse momento. Suco laranja também cai, 5,6%, e o boi gordo no mercado sul na B3 aqui em São Paulo, alta de 0,2% nesse momento. Tá vendo? Ok, Silmar. Bom, tem uma novidade aqui, porque o volume de carne suína brasileira exportado para o Chile cresceu 72% entre janeiro e agosto deste ano, segundo as informações divulgadas pelo CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. Em janeiro, foram embarcadas 7,7 mil toneladas de carne suína para o país. Em agosto, o volume passou para 13,3 mil toneladas. O Chile também foi destaque em julho, quando importou mais de 14 mil toneladas de carne suína brasileira, o dobro do volume do primeiro mês do ano. E em agosto, quando se manteve como o segundo maior destino da proteína brasileira, assumindo o lugar da China. O aumento se deve ao fato de o governo chileno ter reconhecido o estado do Paraná, segundo maior produtor nacional de carne suína, como livre de febre aftosa sem vacinação e de peste suína clássica, apontam os pesquisadores. As Filipinas, que mantém como principal mercado desde fevereiro. O status sanitário do Paraná não é novidade. A novidade é a quantidade de carne suína que o Chile passou a comprar. Sem dúvida, também chama atenção aqui. O Fábio ajudou, né, esse reconhecimento aí do Paraná, mais um estado, portanto, que entra na mira aqui das importações chilenas. Então, é extremamente positivo isso. O Chile não tinha uma tradição de grandes compras de carne suína aqui do Brasil, mas passou a ser um fator importante nesse balanço e agora supera, inclusive, a China aqui no balanço mensal, pelo menos, como o segundo maior destino das exportações brasileiras de carne suína. O primeiro, já desde o ano passado, tem sido as Filipinas,
também um destaque importante, que não tinha tradição em anos anteriores de grandes compras de carne suína brasileira. Então, está mudando o nosso cardápio aqui de destinos das exportações de carne suína, uma diversificação cada vez maior, o que é muito bom também. Diminuir essa concentração aqui na China, que já tem uma concentração muito grande na carne bovina e também no frango. Então, na carne suína, pelo menos, uma diversificação maior, novos destinos, e fica um fôlego cada vez maior para as nossas exportações, ou que seja, sem aquela limitação de um destino só, como era no passado. No passado era só a China e Hong Kong, que também faz parte da China, e antes disso ainda era só a Rússia, a Ucrânia, por exemplo. Tudo isso mudou nos últimos anos e hoje, portanto, aí temos uma diversificação muito grande e a exportação de carne suína continua de vento em popa, podendo, inclusive, bater um novo recorde de volume esse ano também. E com preço bom, que é o mais importante. Alguma é uma boa notícia, mas o que chama a atenção é pela... a população do Chile é assim, né? A população das Filipinas é assim e a da China é assim, então. E aí, o que chama a atenção é isso, mas de qualquer forma é uma boa notícia. O Chile aí adquirindo bons produtos, inclusive agora a nossa carne suína do Paraná. O Brasil projeta recorde para a produção de proteínas animais, hein, em 2026, segundo as perspectivas para a agropecuária divulgada pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A expectativa é de que o país produza um total de 32,3 milhões de toneladas de carnes bovina, suína e de frango. Caso se confirme, o volume representa um novo recorde na série histórica da companhia, superando a atual estimativa de produção para este ano, de 32,1 milhões de toneladas. De acordo com a Conab, o carro-chefe para esse recorde na produção de proteínas foram as carnes suína e de frango. Já a bovina, que foi recorde em 2024, com um total de 11 milhões de toneladas, teve período de reversão de ciclo iniciado este ano, o que resultará em leve retração, com produção estimada em 10,9 milhões de toneladas no ano e de 10,6 milhões de toneladas em 2026. Boi, nosso frango, ele vai longe, né? O nosso porquinho, ele vai longe. A qualidade, sanidade e preço, principalmente, das nossas proteínas animais são muito bons para negócios e devem produzir muita arrecadação, aí, pelo visto, no ano que vem também. Agora, chama atenção, eu sempre coloco proteína animal, porque tem proteína animal e proteína vegetal. O pessoal tem uma mania de colocar proteína e só falar proteína, não é proteína animal. Inclusive, quando senta no restaurante, pede uma massa ou qualquer coisa e fala qual é a proteína. É proteína animal. Está pedindo o quê? Um bife, está pedindo o quê? Uma picanha, está pedindo o quê? Um pernilzinho, enfim, é proteína animal, gente. Proteína animal e vegetal. Acho gozada essa mania. Não quer falar que come carne. Aí fala só, me dá a proteína. É proteína animal. Ok. Olha, Tavinho, a Conab divulgou ontem um conjunto de projeções aqui para o ano que vem, ou seja, como é que vai ser o agro brasileiro no ano que vem, em termos de produção, em termos de exportação, em termos de consumo. A gente já comentou, acho que ontem, aqui sobre a produção de grãos, que deve ter um pequeno crescimento no ano que vem, não muito grande, por um conjunto de fatores, entre quais o baixo do mercado, muito caro, produtor um tanto desanimado também por baixa rentabilidade da produção deste ano. Então, a produção de grãos deve crescer pouco no ano que vem e vai ter basicamente questões nesse caso, proteína animal. A expectativa e a novidade aqui é o início de retração da produção e exportação de carne bovina. O Brasil deve ter uma retração do rebanho do ano que vem, chamado ciclo pecuário, né? A gente já comentou em parte isso ontem. Um grande abate de fêmeas nos últimos anos, tanto o ano que vem a tendência de retração de 0,9% do volume do rebanho, para 227,4 milhões de cabeças, e, consequentemente, também uma retração de 3,5% na produção de carne bovina. Ter menos carne para produzida no ano que vem, consequentemente, menos exportações, ou seja, uma mudança no perfil que a gente viu nos últimos 3 anos, com crescendo, produção crescendo, só que isso vira agora no ano que vem, chamado ciclo da pecuária, né? Agora, contrariamente a isso, carne suína e carne de frango continuam crescendo. O rebanho suíno deve ter um novo crescimento no ano que vem, 1,4%,
e a produção de carne suína um crescimento maior, até de 3,6%. A mesma coisa, um crescimento de 0,8% na produção e também nas exportações, com um crescimento no ano que vem, um setor que vencedor, praticamente não tem retrocesso, a demanda é grande, mas muito em termos de exportações, e o ano que vem, depois de um ano relativamente fraco, que foi esse de 2025, por conta daquele caso de o ritmo e o fluxo normal das nossas exportações, um crescimento esperado pela Copa em torno de 0,8%. Esses são os destaques principais dessas primeiras projeções para a agricultura e da pecuária em 26, ano que vem. Ô, Silmar, hoje está uma porcaria. Você está parecendo um fantasma no ar aqui na minha tela e o áudio está picotando mais do que. Tá um horror, tá um horror. Pois é. Não, Zé, tá difícil de compreender. Hoje começamos bem, hein? Decolagem hoje aqui é. Vamos ver. Vamos falar de um outro assunto aqui, mas deu para entender o que você falou. Mas eram números importantes. Depois a gente recapitula. Vamos aqui. Os pedidos de acesso ao crédito rural do Plano Safra 25-26 estão abaixo do esperado. A meta é um crescimento no acesso dos produtores ao crédito rural. Mas o governo está lidando com uma queda de 23% nos 2 primeiros meses do Plano Safra 2025-2026. Isso em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Ministério da Agricultura. Entre julho e agosto de 2024, por exemplo, foram concedidos 115 bilhões de reais. Mas o problema não é nem a falta de dinheiro disponível. Segundo o governo, os recursos estão liberados. O que acontece é que muitos produtores ainda não foram atrás dos financiamentos. De acordo com especialistas, os principais motivos são os juros mais altos, a demora na definição de algumas regras e a inadimplência de muitas pessoas, o que dificulta a liberação dos bancos ao acesso ao crédito. Por isso, muita gente espera condições melhores para começar a investir. A maior queda foi nas linhas de investimento, como compra de máquinas e tecnologia. Segundo o governo, as linhas de renegociação de dívidas previstas na medida provisória 1314 de 2025 devem trazer um novo fôlego para o setor. A expectativa é que, com mais alívio no caixa, os produtores voltem a buscar financiamento e a enxergar o crédito como parte do crescimento. Não sei não, porque nós já comentamos aqui, tem uma série de fatores aí que fazem com que o produtor coloque a barba de molho, esteja descansando na cama, tomando canjinha, esperando ver se acontece alguma coisa, porque são muitos os fatores aí que colaboram para a fuga do crédito rural. Ou seja, ninguém está querendo contrair dívida porque depois não sabe se vai pagar. E isso é ruim porque máquina, equipamento, trator, vai ficando velho, precisa ser trocado. Precisa comprar adubo, comentamos ontem aqui ainda, né, Silmar? A compra está baixíssima. Isso diminui a produção, né? E aí cai a produção, menos alimento. Depois, para retomar, é mais difícil. A notícia não é boa, não, mas a gente já vem comentando sobre isso, né, Silmar? Isso, o melhor sintoma exatamente dessa situação aí de pé atrás dos nossos produtores é exatamente esse atraso na busca por crédito para a safra nova. Nós já estamos em setembro, normalmente a partir de julho, o produtor já começa a correr atrás de financiamento, porque o plantio começa, milho, por exemplo, começa já no mês de julho, né? Não só atrasou a definição do crédito para essa safra por parte do governo, mas o fato é que as regras esse ano são um pouco mais rígidas, o juro aumentou, os produtores estão um tanto desanimados aí com os preços baixos do mercado, não animam muito em termos de intenção de plantio para a safra nova, inclusive para a soja e para o milho, né, que são duas culturas que são carro-chefe aí da safra de verão. Preço ruim, custo alto, fertilizantes mais altos também por conta da guerra na Ucrânia. Tudo conspira contra essas intenções de plantio dessa safra nova. Então, isso explica em boa parte essa questão do crédito. Sem contar o atraso da definição e também a questão das dívidas dos produtores do sul do país, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo. Só ontem que foi anunciado o início da liberação, não sei se já está nos bancos, daquele crédito especial para o produtor poder rolar suas dívidas de 4 anos perdidos de produção por conta de secas e enchentes, para conseguir, com isso, encaminhar um pedido de financiamento novo. Está tudo atrasado. O próprio governo atrasou também essa liberação.
Então, estamos falando aqui do segundo estado mais importante em termos de produção de grãos no país. Então, tudo isso conspira contra a busca de crédito no setor. Sem contar a questão de crédito para investimento, que é o primeiro corte, né? Se o produtor está com certa desconfiança em termos de o que vai obter na próxima safra, se vai ter rentabilidade ou não, a primeira coisa que ele corta é investimento novo. Então, deixa de comprar máquina, por exemplo. Outro investimento que ele vai cortar e que não é bom é corte no uso de fertilizantes. O fertilizante está caro, vou botar um pouco menos esse ano. Vai ter menor produtividade, vai ter que confiar muito mais no clima, por exemplo, para ter uma boa produção. Então, tudo isso leva a essa retração também na busca do crédito. Fica bem claro aqui, bem ilustrado esses 2 primeiros meses de crédito rural, muito abaixo do normal para a época. Muito bem, é o que temos para esta sexta-feira. Bom final de semana para você e na segunda a gente volta a conversar, tá bom? Otávio, muito boa tarde, bom final de semana, até segunda-feira. Até, Silmar.